Este podcast tem o apoio de Login, agência de marketing digital para a indústria da moda. e de Easy Souls, fabricamos solas, com histórias para contar. Este é o mais famoso podcast sobre calçado. Todas as terças-feiras, Pedro Fonseca e Rui Oliveira falam sobre o dia-a-dia da indústria, as notícias, o design, a tecnologia e, mais importante, as pessoas por detrás da indústria. Aperte os seus sapatos e ouça o podcast com um novo episódio todas as terças-feiras. Este podcast tem o apoio de Vapsol, always a step ahead. Sejam bem-vindos ao nono episódio do mais famoso podcast sobre calçado. O meu nome é Pedro Fonseca, tenho comigo Rui Oliveira. Olá, Rui. Olá, Pedro. Na semana passada, muitos de nós fomos surpreendidos nas nossas caixas de correio em nossas casas com um flyer de uma empresa de solas, a Vapsol, a anunciar o recrutamento de 20 operadores com ou sem experiência para a sua fábrica. Oferecem um salário mínimo de líquido de 750 euros, mais prémios de produção, prémio de Natal. Bom, as empresas parece que passaram dos métodos mais tradicionais de recrutamento, como o contacto do centro de emprego ou os anúncios dos jornais, para um flyer distribuído em nossas casas. Rui, o que é que te paras dizer sobre este assunto? Olha, Pedro, infelizmente esta é uma realidade que já temos vindo a falar noutros podcasts. De facto, existe uma escassez de mão de obra que se está a tornar agora mais evidente. Estamos a assistir àquilo que é falta de profissionais especializados, técnicos, aquilo que costumamos denominar de mão de obra qualificada, ou seja, para algumas operações específicas onde se requer um conhecimento daquilo que se está a fazer. E de facto, o que também causa isto é um bocadinho o envelhecimento da população ativa, aqueles que são os empregados que têm mais anos de casa, e a sua substituição pelos mais jovens não está a ser fácil, precisamente porque não existe este conhecimento técnico, nem existe esta vontade também de entrar naquilo que é a indústria do calçado, muito por culpa de muitos estereótipos que foram criados ao longo dos anos. Rui, estamos a falar de pessoas com experiência e se forem pessoas sem experiência, as fábricas não conseguem dar essa formação? Ninguém nasce ensinado, não é óbvio? E provavelmente a nível do nosso sistema de ensino dificilmente haverá uma formação tão técnica quanto nós precisamos. As fábricas aceitam e dão essa formação? Sim, eu acho que a questão das fábricas darem formação é algo que é bem visto por muitos daqueles que são os responsáveis na nossa indústria. No entanto, essa formação que é dada é sempre dada com o objetivo de fixar aquele colaborador naquele posto específico ou então de o fixar na empresa. E naturalmente que existem muitas das vezes alguns receios em dar esta formação aos colaboradores e eles ao fim de alguns meses compreenderem que não é propriamente aquela a sua expectativa de vida, nomeadamente estes que são mais novos e sem experiência, e abandonarem o posto, tendo ao longo desses meses os empresários e as empresas, no fundo, dispendido aquilo que era o seu tempo e que é tão necessário. Sim, a formação tem custos, indústria. não é? Custo a nível de tempo dos funcionários, é preciso Exatamente. formar as pessoas, isso tem o seu custo, porque nos primeiros meses de atividade ninguém sabe logo dominar o exercício da função e da profissão. Exatamente, é natural que exista essa vontade a dar essa formação e também há alguma falta de mão de obra mesmo nessas funções, digamos assim, não tão qualificadas do ponto de vista da exigência técnica. De facto isso tem muito a ver, Pedro, também na minha opinião, tem muito a ver com aquilo que se criou do setor, ou seja, o setor nunca foi muito bem visto, o trabalhar no calçado nunca foi propriamente muito bem visto. E aqui não vamos discutir as razões, porque elas são muitas, não vamos discutir, existem boas empresas, existem más empresas, existem bons empresários, maus empresários, bons trabalhadores e maus trabalhadores, existe isso tudo. Podíamos ter a conversa num sentido, podíamos ter a conversa noutro sentido, mas de facto esse estereótipo
criou-se. Portanto, há uma percepção e um estigma de que este setor tradicional não é atrativo para os mais jovens. E eu acho que, por exemplo, aquilo que nós fazemos aqui e o teu convite em fazermos este podcast é, por exemplo, uma das iniciativas que acho que é uma em 1000 que deveriam ser feitas no imediato. É uma iniciativa que permite dignificar aquilo que é a indústria, ou seja, dar a conhecer o outro lado, dar a conhecer que também existem pontos positivos, existem negativos, mas também existem muitos pontos positivos que podem atrair até esses mais jovens a virem para a indústria do calçado. Mas de facto que existe esse problema, mesmo nas operações não qualificadas, existe e vai ter que ser combatido com algumas políticas diferentes daquelas que têm sido feitas até agora. Eu sobre este flyer que recebemos nas caixas do correio, eu gostava de tirar o chapéu à Vapsol. Para além da questão do recrutamento, que foi certamente o objetivo principal da empresa, como estratégia de marketing, a Vapsol conseguiu ser falada por toda a indústria de calçado de Felgueiras, por isso tiro o meu chapéu. E para combater esta falta de recursos humanos que estávamos a falar, de mão de obra que estávamos a falar na indústria, será que a imigração poderia ser uma solução? Será que a nossa indústria consegue atrair pessoas de fora, quer do estrangeiro ou de outras zonas de Portugal, para vir trabalhar no calçado? Eu sei que já há fábricas aqui no concelho de Felgueiras que têm imigrantes estrangeiros nos seus quadros. Mas será que um salário de 750 euros será suficiente para atrair mão de obra? E aqui mais uma nota, o Presidente da Câmara Municipal, julgo que na última reunião da Assembleia Municipal, referiu que estava a trabalhar no âmbito de criar condições para pessoas virem de fora e para ficarem cá, ao nível da habitação. Qual é que é a tua opinião sobre isto tudo? A imigração pode ser uma solução para a falta de mão de obra na indústria do calçado? Vamos dividir a resposta então em três, ou seja, na questão da imigração, na questão do salário e na questão daquilo que são os equipamentos ou do que é que o município também pode fazer pela indústria. Na questão da imigração, é importante referir que este problema não é um problema único e exclusivamente português, nem é um problema português único e exclusivamente do calçado. Portanto, este problema é transversal à maior parte dos países. Sabe-se, por exemplo, que a Austrália, Canadá e a Alemanha, 3 países que estão a oferecer condições para integrar e acelerar processos, por exemplo, de vistos de residência de vários imigrantes, porque debatem-se com o mesmo problema. E é muito difícil estar aqui a comparar-nos ao Canadá e à Alemanha em termos de condições salariais e de qualidade de vida, por exemplo, que oferecem. Ou seja, já existe depois essa dificuldade em até atrair imigrantes para Portugal, porque de facto não temos essas condições. Mas existem já no setor algumas perspectivas, por exemplo, nós se sairmos um pouco até do norte, já na região centro e na região sul, identificamos, por exemplo, uma imigração de brasileiros que já é muito evidente, já está muito presente naquilo que são as atividades e nas atividades profissionais de vários setores, até pela questão da facilidade da língua portuguesa, etc. Mas também já existimos ao Sudeste Asiático, casos da Índia, do Nepal, do Bangladesh, muitos imigrantes também a procurarem Portugal como destino. É natural que tem que haver uma imigração controlada, tem que haver políticas acima de tudo que sejam assentes naquilo que são também as necessidades do país e em particular no nosso caso nas necessidades da indústria do calçado. A imigração é sem dúvida uma solução. Nós não seremos diferentes da Itália, não seremos diferentes de Espanha, que já também passaram por esta situação. Nós também vamos passar por ela e depois existe aqui, para compensar isto tudo, também é preciso políticas de natalidade fortes, não é? Porque também precisamos de ter mais jovens, mas não vamos conseguir resolver isso num espaço de 10 anos, por exemplo, nem de 15 nem de 20. Eu recordo na geração dos meus pais existiam 5, 6, 7, 10 irmãos facilmente. Hoje em dia, se alguém tiver atualmente ter um irmão já é algo de extraordinário em muitas famílias, porque de facto também a vida evoluiu e muitas vezes não permitiu que se desse as mesmas condições às crianças. Rui, há sítios do país onde há de facto falta de trabalho e algumas empresas
do setor de calçado, algumas delas de Felgueiras, abriram polos, abriram fábricas noutros concelhos de Portugal. Como é que vês esta solução também para as empresas que, para além de facto da mão de obra, também aproveitaram eventualmente alguns incentivos à abertura das empresas em outros locais do país, mais para o interior? Como é que tu vês esta situação relacionada também com a falta de mão de obra? Em primeiro lugar, eu gostaria naturalmente de explorar ou de maximizar tudo aquilo que são as soluções que Felgueiras possa oferecer aos seus municípios ou outros concelhos. Naturalmente que, apesar de ser felgueirense, vou olhar pela indústria do calçado por um todo. E então, não existindo esta capacidade, seja de Felgueiras, Santa Maria da Feira, São João da Madeira, os polos, digamos assim, mais industrializados, é necessário que existam ou que se complemente esta oferta com mão de obra também em concelhos limítrofes, por exemplo. Porque também não nos podemos esquecer que na indústria do calçado existe uma cadeia de abastecimento e que ela está intimamente relacionada ou direcionada para aquilo que é o concelho onde estão a laborar a maior parte das indústrias. Portanto, seria muito difícil colocar em Elvas uma empresa de calçado quando a cadeia de abastecimento está situada na zona de Santa Maria da Feira, São João da Madeira. Mas parece-me uma solução que cada vez mais vai ganhar força. Não só esta questão de serem concelhos limítrofes, mas quem sabe até de países vizinhos onde vai haver esta necessidade de recorrermos a essa mão de obra. Deixa-me só voltar à última pergunta, só para te responder em relação àquilo que era o que é que o município pode fazer. Eu acho que o município ou a política ou os políticos também podem fazer muito, e falámos disso também recentemente por esta indústria, e devem fazer muito. Os equipamentos sociais são fundamentais naquilo que é a atração de jovens ou de casais para o nosso concelho. É natural que se não houver uma creche com vagas, se não houver habitação social para estes imigrantes, ou se não houver uma oferta cultural, de lazer e até de serviços que seja adequada àquilo que é a expectativa de quem se muda para cá, essa mudança não vai existir. E eu acho que também o concelho tem que ser pensado nessa lógica, não pode ser pensado no dia de hoje, tem que ser pensado a 10, a 20 ou a 25 anos naquilo que queremos colocar cá para atrair estes jovens, estes talentos, estes imigrantes, seja quem for, a viver em Felgueiras. Rui, notas finais. Eu sei que tens uma que tem a ver com o nosso podcast. Força. Sim, tenho duas notas finais. Uma que tem a ver com esta questão que é muito importante, e em jeito de conclusão, é muito importante olhar-se para este problema como um problema transversal em toda a indústria do calçado em Portugal, em toda a indústria em Portugal, a do calçado em particular, e é muito importante que quer os representantes deste setor, quer as instituições públicas, compreendam que, se não existir esta mudança, o tecido empresarial e o desenvolvimento económico e a qualidade de vida que existem nestes concelhos pode ficar seriamente afetada nos próximos anos. E nós não temos esta noção, mas seria impensável neste momento que nestes concelhos de Felgueiras, Santa Maria da Feira, São João da Madeira não existisse o calçado. É impensável, porque não estão criadas as infraestruturas ou as estruturas ou os pilares para que exista um tecido empresarial diferente. Pelo menos à data de hoje isso não existe. É muito importante pensar no futuro destes concelhos com esta indústria e sem esta indústria. Quanto ao nosso podcast, dar-te nota também que daqui em diante vamos então, agora com esta situação de Covid, não está normalizada quase, ainda, mas já temos algumas condições para fazer aquilo a que também nos propusemos, não é? De convidar e de ter alguns convidados e algumas pessoas que sejam o símbolo desta indústria de vários setores, seja dos setores operativos, da produção, dos fornecedores, clientes, de instituições que trabalham diariamente com a indústria de calçado. Portanto, vamos ter convidados no nosso podcast e isso vai ser ótimo até para abrir a discussão a outras áreas e a ter uma maior participação de todos, porque o objetivo deste podcast é exatamente isto: envolver as pessoas, ter mais participação, pensar nesta indústria e dar-lhe futuro.
Sem sombra de dúvida. Portanto, no próximo episódio do mais famoso podcast sobre calçado, contaremos ter já um convidado. Rui, muito obrigado. E chegarmos ao fim deste episódio do podcast, envie os seus comentários e sugestões para podcast@fialgueirasmagazine.pt. O mais famoso podcast sobre calçado está disponível nas principais plataformas de podcast, por isso subscreva. Eu e o Rui estaremos de volta na próxima terça-feira com mais um episódio e um convidado.